participar. Sintonize agora, fique em boa companhia. Em sua casa ou no trabalho, estamos juntos todo dia. Vem fazer a diferença. Essa rádio te convida a deixar a restauração entrar em sua vida e no seu lar, levando a palavra. Esse é o nosso compromisso, pregando sempre a verdade, ganhando almas para Cristo. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Vamos juntos caminhar. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Restauração está no ar. Antigo Testamento, livro de Números, capítulo 32. Vamos iniciar a leitura a partir do versículo de número 1. Antigo Testamento, livro de Números, capítulo 32, versículo 1 a seguir. Enquanto os irmãos localizam o texto, eu quero publicamente louvar a Deus por mais uma oportunidade de retornar à área Perceba, na ocasião de ministrar o segundo aniversário, e sinto muito honrado pelo convite, muito alegre por estar mais uma vez com os irmãos nessa área cuja prioridade é a liberdade espiritual, servir a Deus com sinceridade, com temor. Os meus parabéns a cada um dos irmãos, em especial ao vosso pastor Roberto, juntamente com a sua família, com o corpo de obreiros que lhe auxiliam no andamento da obra. Os meus parabéns e que o Senhor seja louvado nessa noite, no segundo aniversário. Trago saudações de nossa igreja na cidade de Nova Santa Rita. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando pela transmissão. Sem demoras, livro de Números, capítulo 32, versículo de número 1. Quem encontrou, dê um sinal dizendo amém. Amém! Está escrito: os filhos de Rubem e os filhos de Gade, que tinham gado em muitíssima quantidade, viram que a terra de Jazer e a terra de Gileade eram um lugar próprio para o gado. Assim vieram os filhos de Gade e os filhos de Rubem a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos líderes da comunidade, e disseram: Aratote, Dibon, Jazer, Nin, Resbom, Elealã, Sebã, Nebo, Beon, esta terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, desce essa terra aos teus servos em possessão, e não nos faças passar o Jordão. Moisés, porém, disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem: irão vossos irmãos à peleja, e vós permanecereis aqui? Porque desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Versículo de número 18. Não voltaremos para nossas casas, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Aleluia! Amém? Queiram estar assentados, meus irmãos, por alguns instantes, enquanto ministramos a palavra de Deus. Você possui a liberdade para glorificar Jesus. Você possui a liberdade para adorar. Aleluia! Meus irmãos, a palavra de Deus diz que os filhos de Israel estavam à beira do Jordão, e estar à beira do Jordão indicava que Israel se encontrava no limiar de conquistar por herança as terras que Deus havia prometido desde Abraão, no capítulo 12 do livro de Gênesis. Estar de frente ao Jordão era estar no limiar de uma conquista,
era estar à beira de uma conquista. Era estar no limite de uma conquista. Era somente atravessar o Jordão e iniciar o processo de conquistar o território prometido por Deus. No entanto, enquanto o grande dia não chegava de atravessar o Jordão e tomar como posse os territórios prometidos por Deus, Israel enfrentou alguns inimigos no decorrer do caminho até a terra que manava leite e mel, a terra prometida por Deus a Abraão, aos patriarcas e assim sucessivamente. Na ocasião do capítulo 32, a palavra de Deus diz que Israel tomou como posse uma terra que se chamava Gileade. E a terra de Gileade possuía uma peculiaridade que era ser propícia para a criação de gado. Eu não sei dizer aos irmãos se em razão do pasto ser bom para se criar o gado. Eu não sei se devido à sua geografia ser uma terra plana para que o gado pudesse crescer, se desenvolver, multiplicar, prosperar, enfim. O que a palavra de Deus diz é que Gileade era uma terra boa para a criação de gado. E a Bíblia diz um pouco mais que duas tribos de Israel, em especial Rubem e Gade, eram tribos que possuíam a mesma peculiaridade da terra de Gileade. Se a terra de Gileade era boa para a criação de gado, Rubem e Gade eram duas tribos que possuíam gado em muitíssima quantidade. Então o que acontece? Rubem e Gade enxergam que aquela terra era boa para eles habitarem. Rubem e Gade chegam a uma conclusão que a terra de Gileade era boa para eles estabelecerem as suas famílias, estabelecerem o seu gado, e ali pudessem cuidar dos seus negócios, e ali pudessem multiplicar ainda mais o gado que já possuíam. Eu entendo que o deserto não prejudicou Rubem e Gade, a trajetória do deserto, pelo contrário, foi muito favorável para ambas as tribos, pois a peregrinação no deserto fez com que o gado de Rubem e Gade se multiplicasse, fez com que o gado de Rubem e Gade crescesse, se multiplicasse, prosperasse. Rubem e Gade usufruem de uma prosperidade no deserto e chegou ao ponto de possuírem gado em muitíssima quantidade. E quando se deparam com Gileade, uma terra cuja característica era ser boa para a criação, ser boa para alimentar o gado, ser boa para ali então cuidar do rebanho, eles chegam ao pensamento de que ali era o seu lugar, de que ali era terra para eles habitarem. E eles então chegam perante Moisés e expõem a proposta, e a proposta deles era edificarem em Gileade. Mas eles dizem a Moisés outra coisa, não apenas que o seu desejo era habitar em Gileade para cuidar do seu gado, mas a Bíblia diz no versículo de número 5 do capítulo 32, que Rubem e Gade pedem algo a Moisés. E o que Rubem e Gade pedem a Moisés? A Bíblia diz assim, a Bíblia diz que Rubem e Gade chegam a Moisés e dizem assim: e não nos faças passar o Jordão. Como eu disse, as tribos de Israel estavam no limiar da conquista de uma herança prometida por Deus, estavam à beira de conquistarem os territórios que Deus havia prometido. Então, para que isso acontecesse, era necessário atravessar o Jordão, para que Israel vivesse o que Deus havia prometido e tomasse como herança aquilo que Deus havia falado. Era necessário
atravessar o Jordão. O que Deus tinha para Israel estava além do Jordão. Os irmãos estão entendendo? Digam amém. O que Deus tinha preparado para Israel estava além do Jordão. Porém, o pedido de Rubem e Gade era o de não atravessar o Jordão, porque Gileade para eles estava bom. Gileade para eles estava perfeito. Eles se contentaram com as terras de Gileade. Eles ficaram satisfeitos com aquela terra, porque juntou-se o útil ao agradável. Juntou-se a necessidade de ter uma terra boa para criar o gado. E eles viram em Gileade um lugar propício para que essa necessidade fosse suprida. No entanto, não era apenas Gileade que Deus havia preparado para as tribos de Israel. Não era apenas Gileade que Deus havia reservado para os seus filhos usufruírem. Deus tinha algo muito maior. Aleluia! Aleluia! Deus tinha algo muito melhor preparado para os filhos de Israel, inclusive para Rubem e Gade. Então a preocupação de Moisés era a que Rubem e Gade permanecessem na terra de Gileade, cuidando do seu gado, que representam os negócios desta vida, e não atravessassem o Jordão. Moisés percebe o perigo da decisão de Rubem e Gade de não quererem tomar como posse aquilo que Deus havia prometido e se contentarem com aquilo que chamou a atenção dos seus olhos, com aquilo que supostamente iria suprir uma necessidade momentânea, iria suprir uma necessidade de agora, e não pensaram que Deus tinha algo muito maior para oferecer. Então Moisés se preocupa, e Moisés repreende as duas tribos de Israel, Rubem e Gade. Moisés repreende no versículo de número 6 o pedido de ambas as tribos para permanecerem em Gileade. E diz assim a palavra de Deus: Moisés, repreendendo ambas as tribos, diante do pedido feito por elas. E a Bíblia diz: Moisés, porém, disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem: irão vossos irmãos à peleja, e vós permanecereis aqui. Irão vossos irmãos à peleja, e vós permanecereis aqui. Sabe qual foi a primeira preocupação no coração de Moisés? A primeira preocupação no coração de Moisés foi a de que a partir daquele momento, caso o pedido de ambas as tribos fossem aceito, Israel se dividisse, Israel se fragmentasse, e 10 das 12 tribos atravessariam o Jordão sozinhas e enfrentariam os habitantes da terra, que não eram poucos e não eram fracos. Enfrentariam sozinhos, preste atenção, enquanto Rubem e Gade estariam em Gileade, confortáveis, cuidando da sua criação, cuidando dos seus dados. Moisés se indigna em um primeiro momento e não aceita de forma alguma a ambas as tribos permanecerem em Gileade, cuidando do gado, enquanto as demais atravessariam o Jordão. E atravessar o Jordão, isso implica também em arriscar a própria vida em favor de uma conquista. Se lermos os livros de Josué, de Juízes, Deuteronômio, Números, iremos perceber que quando falamos de conquistas, é praticamente impossível desassociarmos elas de inimigos, de desafios, de adversidades a serem superadas, para que os filhos de Israel tomassem como posse os territórios que Deus havia prometido. Era necessário exterminar os habitantes daquela terra. Então atravessar o Jordão, ficou bem,
Atravessar o Jordão implicava em arriscar a própria vida em favor de uma promessa, em favor de um propósito. E é por essa razão que Moisés se indigna diante do pedido dos filhos de Rubem e de Gade. 10 tribos atravessarão o Jordão, arriscarão as suas vidas, e vocês ficarão aqui cuidando do vosso gado, cuidando do vosso negócio, cuidando da vossa vida. Se eles possuíam gado em abundância, caros obreiros, isso significava que o alimento deles provinha do gado. Então imagino que Moisés pensa que enquanto as demais tribos de Israel atravessariam o Jordão, enfrentariam muitíssimos inimigos poderosos, Rubem e Gade estariam em Gileade, carneando um boi, quem sabe preparando uma brasa para assar aquele boi, em meio a uma festa, em meio a muito alvoroço, em meio a muita alegria, enquanto seus irmãos estariam atravessando o Jordão, arriscando as suas vidas em favor de um propósito, em favor de uma revelação. De maneira alguma, Rubem e Gade, vocês ficarão aqui cuidando do vosso gado, enquanto os vossos irmãos estarão na peleja. De maneira alguma. Eu abro um parênteses para mencionar algumas pessoas que agem da mesma maneira que Rubem e Gade, quando atingem um nível de suas vidas, quando conquistam algo nas suas vidas, logo se contentam com aquele algo, logo se satisfazem com aquele algo e dizem assim: eu não preciso mais atravessar o Jordão, eu não preciso mais avançar, eu não preciso mais me dispor para a peleja, eu não preciso mais me dispor para conquistar, pois eu já conquistei o que eu queria, eu já cheguei onde eu queria. Então deixe que os outros lutem, deixe que os outros conquistem, deixe que os outros façam alguma coisa. Eu vou ficar agora cuidando dos meus negócios, eu vou ficar agora cuidando das minhas conquistas, e deixe que os outros se disponham para a peleja, e deixe que os outros se coloquem na posição para conquistar o que Deus prometeu. Muitas pessoas se encontram assim como Rubem e Gade, no limite do cumprimento de uma grande promessa de Deus nas suas vidas, se encontram à beira de uma grande conquista de Deus para as suas vidas, mas se contentam com aquilo que estão vivendo, se contentam com aquilo que já alcançaram, se contentam com aquilo que já receberam e dizem assim: eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso me esforçar para mais nada. Deixe que os outros busquem, deixe que os outros orem, deixe que os outros consagrem, deixe que os outros evangelizem. Eu vou ficar aqui cuidando dos meus negócios, cuidando da minha vida, pois eu já estou satisfeito. Moisés percebe um perigo. Moisés percebe um perigo no pedido de Rubem e Gade e repreende-o severamente. Irão vossos irmãos à peleja e vós permanecereis aqui. O que Moisés estava querendo dizer era que para a frente, além do Jordão, havia muita terra para ser conquistada, havia muitas coisas para serem feitas, havia muitos desafios para serem superados, e ele não concorda com aquilo, pois Israel vivia um período na sua história de conquistas. Deus havia chamado Israel para conquistar. O primeiro perigo detectado por Moisés foi o pedido de ambas as tribos em ficar em Gileade
Jazer para cuidar dos seus negócios. Agora Moisés percebe um segundo perigo. No versículo de número 7 está registrado o segundo perigo detectado por Moisés. E ele repreende severamente ambas as tribos com outra pergunta, assim dizendo: porque desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu. O segundo perigo detectado por Moisés diante do pedido de Rubem e Gade foi o deles influenciarem as demais tribos. Moisés sabia que os filhos de Israel eram muito suscetíveis a serem desencorajados, a serem influenciados pelo desânimo. E Moisés, percebendo o perigo, repreende ambas as tribos. Por que desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Moisés sabia que se um homem da tribo de Rubem e Gade quisesse permanecer em Gileade, cuidando dos seus negócios, um homem de outra tribo de Israel iria quem sabe no seu coração assim dizer: se ele não vai ir à peleja, eu também não vou ir. Se ele não vai atravessar o Jordão, eu também não vou atravessar. Se ele não está disposto para conquistar, eu também não estou disposto para conquistar. O perigo que Moisés detecta no pedido de ambas as tribos é o de as demais serem influenciadas pelo desencorajamento, pelo desânimo, por pensamentos negativos de que não valeria a pena atravessar o Jordão. Moisés fica com medo das demais tribos quererem ficar ali comendo da carne dos bois, do gado, com Gileade e Jazer. E as demais tribos, as demais terras, melhor dizendo, que Deus havia prometido dar nas mãos de Israel, ficarem sem ser conquistadas, ficarem sem ser conquistadas. O perigo que Moisés detecta é esse, das demais tribos de Israel serem influenciadas pelo desencorajamento. Se Rubem e Gade vão ficar em Gileade, nós também ficaremos. Se eles não vão atravessar o Jordão, nós também não iremos atravessar. O medo de Moisés era que toda a congregação fosse contaminada, toda a congregação fosse influenciada pelo desejo de ambas as tribos de ficar cuidando dos seus negócios, enquanto havia muitas terras para serem conquistadas. Diante disso, caros irmãos, Moisés menciona uma outra ocasião registrada em Números, no capítulo de número 13. A palavra de Deus diz que Moisés separa 12 homens chamados de espias, com a missão de passarem 40 dias examinando a terra que Deus havia prometido, e lá encontraram muita fartura, lá encontraram muita abundância. Eles regressaram para diante de Moisés, dizendo que verdadeiramente a terra mana leite e mel. No vale de Escol encontraram um cacho de uva que era necessário 2 homens para carregá-lo. A terra era próspera, verdadeiramente a terra que Deus prometeu mana leite e mel. A terra era muito boa, e lá provaram da terra, comeram do fruto das árvores, lá provaram das águas que corriam nos rios, viram com os próprios olhos que a terra era boa. Regressaram para diante de Moisés, relataram tudo o que viram na terra, relataram os cachos de uva, relataram as águas cristalinas, relataram as campinas, os vales, os montes, voltaram maravilhados com aquilo que os seus olhos viram.
respeito dos habitantes da terra, eles desanimaram, demonstraram muito medo, demonstraram um desencorajamento. Eles disseram assim para Moisés: Moisés, porém, os homens que moram naquela terra, o povo que habita nessa terra, porém, é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, também vimos ali os filhos de Anak. E a Bíblia Sagrada diz, no versículo de número 33, também vimos ali, pois os descendentes de Anak são da raça de gigantes, vimos também ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também lhes parecíamos. Enquanto o relato era a respeito da terra, havia um entusiasmo. Ela é muito boa, mana leite e mel, o fruto é bom, a terra para se plantar é ótima, as águas para beber muito boas. Mas quando o relato passou a ser sobre os habitantes da terra, bateu o desânimo, bateu o medo, e eles ficaram desencorajados e passaram a relatar coisas negativas para toda a congregação. Moisés então percebe que todas as tribos seriam contaminadas, influenciadas pelo relato negativo, pelo medo dos 10 espias, pelo desencorajamento daqueles homens. Mas enquanto eles estavam relatando sobre os desafios para conquistar, sobre os inimigos para serem vencidos, a respeito das oposições que enfrentariam, das dificuldades que enfrentariam, dois outros espias, dois outros homens se levantam em meio àquele relato. A palavra de Deus diz que Josué e Caleb se colocaram de pé diante de toda a congregação. Josué e Caleb estavam com os demais que foram enviados a espiar a terra, viram a mesma terra, provaram do mesmo fruto, beberam da mesma água, viram que na terra habitavam gigantes, as cidades eram fortificadas, eram muito poderosos. Mas diz a Bíblia que Caleb fez calar aqueles homens. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Dos 12 espias, 10 desanimaram quando viram os desafios necessários para conquistar a herança prometida por Deus, conquistar a terra que Deus prometeu. 10 desanimaram, 10 ficaram com medo, mas 2, pelo contrário, 2 estavam convictos que aquela terra seria entregue nas mãos dos filhos de Israel. Aquela terra seria entregue nas mãos dos filhos de Israel. Algo me chama a atenção na posição de Caleb ao se levantar perante toda a congregação. Algo me chama a atenção no seu relato. Eu gostaria que você prestasse atenção. Eu vou ler novamente o que disse Caleb perante todas as tribos de Israel. Ele disse assim: subamos animosamente e possuamos-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Sabe o que me chama a atenção? Caleb, no seu relato, não menciona os inimigos. Caleb não menciona cidades fortificadas. Caleb não menciona todo o exército que deveria de ser enfrentado. Caleb não menciona as dificuldades a serem enfrentadas, os inimigos a serem derrotados. Caleb só menciona a terra que ele havia visto com seus próprios olhos. Ele só relata a respeito da terra. Vou ler novamente para você perceber comigo. Em
Então Caleb fez calar o povo, dizendo: subamos animosamente e possuamos-la em herança. Só a respeito da terra, pois certamente prevaleceremos contra os inimigos, não. Prevaleceremos contra as cidades fortificadas, não. Prevaleceremos contra ela. Sabe por quê? Josué e Caleb fecharam os seus ouvidos para o desencorajamento dos 10 espias que relataram que não conseguiriam conquistar o que Deus havia prometido, por medo dos inimigos, por covardia de enfrentar as dificuldades, por covardia de ter que desembanhar a espada para matar exército inimigo. Josué e Caleb fecham os seus ouvidos para a murmuração daqueles 10 homens que diziam: não vamos conseguir possuir a terra, ela é muito boa, eu provei do seu fruto, eu bebi da sua água, mas nós não vamos conseguir tomar ela como posse, não vamos conseguir conquistar ela, nós somos tão pequeninos, nós somos tão miseráveis, nós somos tão fracos, nós somos como gafanhotos. Josué e Caleb fecham os seus ouvidos para a murmuração daqueles 10 espias e direcionam os seus olhos para aquilo que Deus havia prometido. Eles direcionam os olhos não para os habitantes da terra, não para as cidades fortificadas, não para o grande exército dos inimigos. Eles direcionam os olhos para a terra que Deus havia prometido. Subamos animosamente e possuamos-la como herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Mas por que Josué e Caleb fecham os ouvidos para a murmuração dos demais espias? Por que Josué e Caleb fecham os ouvidos para o desencorajamento daqueles homens? Pois eles sabiam que se dessem ouvido para aquelas palavras, se tornariam como eles. Os seus olhos já não estariam mais na terra, mas os seus olhos passariam a estar nos inimigos, os seus olhos passariam a estar nas dificuldades, os seus olhos passariam a estar nas lutas. Eles fecham os ouvidos para a murmuração dos 10 espias, para não serem desencorajados. Na medida que dessem ouvidos para a murmuração, se tornariam desencorajados, desmotivados, se tornariam medrosos, se tornariam covardes e olhariam para si como se fossem gafanhotos. Assim relatou aqueles homens: nós somos como gafanhotos, porque os seus olhos estavam voltados para os inimigos, os seus olhos estavam voltados para os desafios, os seus olhos estavam voltados para as dificuldades. E quando os olhos de alguém estão voltados para os inimigos, para as dificuldades, para aquilo que é necessário vencer, para conquistar, nos tornamos desmotivados, ficamos desencorajados. Logo olhamos para nós e dizemos: eu sou como um gafanhoto, eu não vou conseguir conquistar, eu não vou conseguir tomar como herança o que Deus me prometeu, eu não vou conseguir derrotar esse inimigo, eu não vou conseguir derrotar esse exército. E olha para as suas condições, olham para os inimigos, preste atenção, olham para os inimigos e olham para as suas condições, olham para o exército inimigo e olham para as suas forças, olham para as dificuldades e olham para as circunstâncias e dizem assim: eu não vou conseguir, eu não tenho força, eu vou morrer, eu vou perder, eu vou ser derrotado, eu acho que não vai dar certo, eu acho que não tem mais jeito. Mas quando os nossos olhos não estão voltados para os inimigos, quando os nossos olhos não estão voltados para as dificuldades necessárias para se conquistar algo, nós nos tornamos grandes de
estaria prestes a ser um conquistador de promessas de Deus para os filhos de Israel. Você sabe o que Deus falou para ele? Se você não sabe, eu vou te dizer nessa noite. Josué, no capítulo de número 1, no versículo de número 9, disse Deus para Josué que estava à beira de se tornar um conquistador. O versículo 9 diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não passes, nem te espantes, não em razão das tuas condições, não em razão das tuas forças, não em razão da tua capacidade, não pasmes, não temas, não te espantes, porque o Senhor, o teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia! O segredo de Josué, diante da murmuração dos 10 espias, não foi olhar para os inimigos, não foi olhar para as suas condições, mas foi olhar para o Senhor que estava com ele. Foi levantar os seus olhos e olhar para o Senhor que havia prometido dar aquela terra como herança. Foi levantar os seus olhos e olhar para o Deus que era mais poderoso que o exército do inimigo, mais poderoso que as cidades fortificadas, olhando para o Senhor que estava com ele. Ele fechou os olhos para as dificuldades, fechou os olhos para as suas condições e disse: se o Senhor prometeu e se Ele é conosco, nós vamos invadir essa terra, nós vamos conquistar essa terra, nós vamos invadir essa terra, nós vamos conquistar essa terra. Enquanto você continuar a olhar para as dificuldades, enquanto você continuar a olhar para aquilo que é necessário vencer para conquistar algo na tua vida, você nunca vai ter em mãos aquilo que o Senhor te prometeu. Pois enquanto você olha para as dificuldades, ao mesmo tempo os seus olhos olham para as tuas condições. O pregador está ministrando, o pregador diz assim: essa é a noite de Jesus te curar, essa é a noite de você receber o milagre. Mas você olha para a enfermidade, você olha para a consulta com o médico, você olha para o diagnóstico, você olha para aquilo que o médico falou e você diz assim: não, eu acho que não tem jeito, eu acho que não tem cura. Daí você olha para si mesmo, você olha para si mesmo e diz: é verdade, eu sou tão fraco, é verdade, eu não tenho condições, é verdade. O que me resta é continuar com essa enfermidade, o que me resta é carregar essa enfermidade comigo. Mas quando você decide não olhar para o diagnóstico do médico, quando você decide não olhar para aquilo que o doutor te falou e nem olhar para as suas condições, quando você decide erguer os seus olhos para ver o Senhor que é contigo, quando você decide erguer os olhos para ver o Senhor que te prometeu, o Senhor que diz: curai os enfermos, você recebe a cura, você recebe o milagre, você recebe o poder de Deus na sua vida. O perigo do povo, você pode dar glória a Deus nessa noite? Eu preciso de um jovem aqui, eu preciso de um jovem, venha, pode seguir, vem cá, tu que é magrinho, vem, rápido, rápido. Qual era a lógica de Deus e o medo de Moisés? Sabe qual era o medo de Moisés? O medo de Moisés era que um dos filhos de Rubem chegasse a um dos filhos de Judá e disseram: Moisés liberou a gente ficar aqui na terra de Gileade, e ele deixou a gente não atravessar o Jordão. Nós vamos ficar aqui, nós temos muito gado, nós temos uma criação muito grande, vamos carnear um para fazer festa, vamos fazer aquela brasa, vamos fazer um churrasco, e quem sabe o filho de Judá dizer: mas nós vamos ficar, não, vocês vão ter que atravessar Jordão, vocês vão ter que matar inimigo, vocês vão ter que expulsar exército das terras. Sabe qual era o medo de Moisés? O medo de Moisés era que diante dessas palavras as demais tribos de Israel fossem desanimando. Vai
desanimando, vai desanimando, vai desanimando. Vocês vão ter que correr, puxar a espada, vai desanimando, vocês vão ter que arriscar a vida, nós vamos estar aqui, vai se relaxa, nós vamos estar aqui tocando gaita, violão, cantando, vamos estar aqui comendo, bebendo, você vai se desanimando, se bota, fica de joelho, um joelho isso, de joelho, um joelho só, isso, desanimando. Daí lá estava, como é que é teu nome? Brian, lá estava o Brian, filho de Judá, lá estava o Brian, desanimado, desencorajado. Quem sabe ele dizia, mas será que vale a pena eu ter que arriscar minha vida? Olha aqui, o fulano da tribo de Rubem vai ficar comendo coisa boa, vai ficar fazendo festa, vai ficar lá com as suas redes sociais, vai ficar lá com seu chimarrão, debaixo de uma sombra, né? Oh, glória a Deus, vai ficar com chimarrão, eu vou ter que estar matando o inimigo, eu vou ter que estar arriscando a minha vida. O perigo que Moisés percebeu foi esse, das demais tribos ficarem desencorajadas, desanimadas. E ó, meus irmãos, que perigo é esse na igreja, de um crente que se conforta, que se conforma com aquilo que já recebeu, com aquilo que já obteve de Deus, e sabe o que ele faz? Vou cuidar um pouco mais da minha vida, vou cuidar um pouco mais dos meus negócios. Daí tem consagração no sábado, ele diz, não, deixa que os outros que lute, deixa que os outros que orem. Daí tá lá, 10 horas da manhã, tá lá o crente, lá tá na cama, ele puxa o telefone e diz, eu vou ver um pouco aqui dos status, e vai ver nos status, e depois vai lá, entra nas suas redes sociais, depois vai lá, 11h30, se levanta, vai lá fazer o almoço, tira uma foto do almoço, posta no seu status, coisa boa. Sabe qual é o perigo? O perigo é aquele crente da outra tribo que quer atravessar o Jordão. Falou, crente, 5 horas da tarde sai da consagração, chega lá em casa, toma um café, toma um banho, vai pro culto, vou dar uma olhada aqui no meu telefone e ver lá, meio-dia, a fulana postou um pratão de arroz com galinha. Meu Deus, e eu lá o dia inteiro na consagração. Será que isso é justo, Deus? Será que isso vale a pena? Mas é só para mim? É cobrança só para mim? Será que vale só para mim? Olha a fulana ficou em casa, não veio na consagração. Quer saber de uma coisa? Semana que vem eu vou fazer igual a fulana, vou ficar em casa também. O medo de Moisés era que isso fosse contaminando, contaminava um, contaminava outro. Quando vê, toda a congregação estaria em Gileade, cuidando dos seus negócios, cuidando da sua vida. E tem crente Rubem e Gade que é tão terrível que eles chegam assim lá no irmãozinho que está lá lutando, batalhando, está desgastado, está desanimado, quem sabe está fraco, e ele diz assim, pois mas tu está aí todo sábado na consagração, pois não te vejo não te vejo fazer outra coisa a não ser na igreja, mas eu não te vejo fazer outra coisa a não ser orando no culto. E sabe que isso aconteceu, vai desanimando, vai abatendo. Pois é, sei que é bajulador teu pastor, pois é, eu sei que tu quer cargo na igreja, eu sei que tu quer te aparecer. Daí vai desanimando, e além do Jordão há uma terra incomparável preparada por Deus. Daí chega o crente e o cara diz assim, não, que isso, para com esse negócio, atravessar o Jordão, pegar a espada na mão, olha aí, tu já está fraco, aí sim mesmo está fraco, já quer até desviar, sabe o que é isso? Eu acho que isso é culpa do teu líder da juventude, eu acho que esse líder é muito fraco. Não, acho que é culpa do pastor. Não, mas acho que é culpa das irmãs, né? Não, é culpa, eu acho que está nessa situação. É porque disso, porque aquilo. E o crente vai desanimando. Quando vê o Brian já desistiu. Quando vê o Brian já parou. Quando vê o Brian já não quer mais. Quando vê, cadê o Brian? O Brian sumiu. Mas mal sabe a igreja
que foi culpa de um crente ruimidade, que contaminou o coração do Brian e disse assim: nós vamos ficar aqui cuidando dos gatos, e tu aí querendo atravessar o Jordão, eu vou ficar aqui com a minha vida. Desanimou o Brian, mas a história é outra, a coisa muda, é diferente. Quando o Brian, fica aí Brian, não te preocupa, o Brian está lá, fraco, desencorajado, desanimado, sem força para atravessar o Jordão, mas se apresenta diante dele o crente Josué e Caleb. O crente Josué e Caleb vai se aproximando do Brian e já chega dizendo assim: Brian, Deus mandou eu vir aqui ter uma conversa contigo. Deus me trouxe aqui para conversar contigo. Qual é o teu problema, Brian? Eu não consigo orar, eu estou fraco, eu estou cansado. Mas Brian, olha lá, o Jordão é logo ali, Brian. Isso quer dizer que a terra é logo ali, Brian. Não vai lá, crente Josué e Caleb, tu não consegue orar, Brian? Deixa então que eu vou orar contigo. Deixa que eu vou orar por ti. Quer saber de uma coisa? Eu vou ir na tua casa um dia na semana para orar contigo. E sabe o que vai acontecendo? Vai acontecendo que o Brian vai pegando coragem. O Brian vai pegando força. Ele vai pegando força. Não, eu vou jejuar contigo, Brian. Um dia na semana eu vou jejuar contigo. Ele vai falar: o Brian já está um pouquinho mais forte. O Brian já está um pouquinho mais forte. O Brian, é só mais um pouquinho. O Jordão é logo ali, Brian. Ah, mas eu não consigo. Me ajuda. Eu te ajudo, Brian. Vamos subir. Vamos conseguir. Vamos começar. Eu vou te tirar. Eu vou te tirar agora. Eu vou te tirar agora. Fica de pé agora. Fica de pé agora. Fica de pé agora. Fica de pé agora. Os músicos te ajudem. Os acabam da juventude me ajuda. O último minuto. Sabe como foi? Vem cá, cadê o Brian? Sabe como foi? Que Josué e o Brian foram conquistando a terra. Não foi dizendo assim: pois é, esse negócio de doutrina, esse negócio de oração, não, retiro, consagração, o que é isso? Não, tem que estar renunciando aquilo outro. Não, é muita coisa para conquistar a terra, é muito difícil conquistar a terra. Não, Josué e Brian foram conquistando a terra de uma forma diferente. Você sabe como Josué e o Brian foram conquistando a terra? Eles foram entrando na terra e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor. Olha aí, Brian, estamos entrando, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Estamos conquistando, estamos entrando. Deus está dando vitória, Deus está abrindo porta, Deus está salvando alma, Deus está libertando. Só
Gileade não é o bastante para ela. Gileade não é o suficiente. Diz para a minha igreja que eu tenho algo maior para entregar a ela, que eu tenho algo maior para colocar nas mãos dela. Mas para que isso se cumpra, é necessário olhar para o Senhor teu Deus. Y tú mereces gloria y honra. Levantamos nuestras manos y adoramos tu santo nombre. Tú mereces gloria y honra. Levantamos nuestras manos y adoramos su santo nombre, porque tú eres Dios, hacedor de maravillas. No hay otro como tú, y no hay otro como tú, porque grande es Dios, hacedor de maravillas. No hay otro como tú, y no hay otro como tú. Y tú mereces gloria, Señor, y honra. Aleluya. Levantamos nuestras manos y adoramos tu santo nombre. Tú mereces gloria, toda la honra. Levantamos nuestras manos y adoramos tu santo nombre, porque tú eres Dios, hacedor de maravillas. No hay otro como tú, no lo hay, y no hay otro como tú, porque grande es tú, maravillas haces tú. No hay otro igual a ti, no hay otro igual a ti, porque grande es tú, maravillas haces tú. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Aleluya. Y al que está sentado, aleluya, en el trono, oh, sea la gloria, Señor, sea la gloria, y sea el honor, aleluya, sea la gloria. Cántela ahí al Señor. Sea la honra, sea la honra, sea el dominio, sea el dominio. Por los siglos de los siglos, y poderoso Dios, poderoso Dios. Aleluya, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti, poderoso Dios, y poderoso Dios, poderoso Santo, poderoso Dios, inigualable, soberano, poderoso Dios, Rey de Reyes.
en su trono, en el trono, y al Cordero